Hoje aqui no canal nós vamos fazer, esse chaveirinho de bonequinha em crochê amigurumi. Eu vou explicar todo o passo a passo para vocês de como fazer. Essa é uma ideia de lembrancinha para festa junina, para outros tipos de festas também, para aniversário, para nascimento de criança, né, e tudo mais. Então é uma ideia bem legal e interessante para vocês. Eu vou explicar todo o passo a passo de como fazer, tá bom? Eu espero que vocês gostem e vamos lá? Tô mostrando ela aqui mais de perto para vocês, eu vou explicar todo o passo a passo de como fazer, né, esse chaveiro da bonequinha, ó. Vou explicar tudo, gente, desde a roupinha até todo o corpinho base, tudo direitinho, tá bom? Então, vamos às medidas dela, ó. De comprimento, ela tem 11 centímetros, se contar com a argolinha, ela fica com 14, certo? De largura, vamos contar aqui pelos bracinhos dela, ela tem 8 centímetros. E a altura eu vou contar aqui pela cabeça dela, porque fica um pouco mais fácil, ó. Ela tem 6 centímetros de altura, tá bom? Essas são as medidas e vamos agora para os materiais. Para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de linha 100% algodão, de textura 295 ou 300 nas cores lilás. Esse é um lilás, tá, gente? Vamos precisar também da cor salmão, tá? Vamos estar utilizando aqui a cor branca, tá bom? Vamos precisar também do marrom escuro, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho melhor a cor, tá? E vamos utilizar a cor preta, tá? Vamos precisar também de linha para bordado, né? Essa linha é daquela que a gente compra o novelinho pequenininho de bordado, né? Na cor rosa. Esse aqui é um rosa, não chega a ser um pink, mas é um rosa médio, assim, né? Então, eu vou utilizar nessa cor. Vamos precisar também da nossa agulha de crochê número 1,75 milímetros. Deixa eu ver se tem o foco da minha agulha aqui para vocês. Ó, 1,75 milímetros. Vamos precisar também da nossa agulha de costura e dos nossos alfinetes, como sempre, certo? Vamos utilizar aqui o nosso enchimento acrílico. Vamos precisar também de uma argolinha de chaveiro, tá? Essa argolinha de chaveiro vocês encontram aí pela internet, em armarinhos também, lojas físicas, né? Bem facinho de encontrar, tá? Então, nós vamos utilizar uma. Vamos precisar também da nossa tesoura, como sempre. E por último aqui, então, a nossa fita métrica, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, vamos começar aqui com o fio salmão primeiro, tá? E nós vamos fazer aqui o nosso anel mágico, ó, correntinha inicial, e vamos colocar aqui 6 pontinhos baixos para começar, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto. Só lembrando vocês, se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, nem correntinha, ponto baixo, nada, dá uma olhada lá no início da nossa playlist de Aprenda Crochê, que eu explico para vocês o passo a passo direitinho, desde a correntinha até o ponto caranguejo, tá bom, pessoal? Olha lá primeiro e depois volta aqui, tá bom? Então, depois desses 6 pontinhos baixos, a gente puxa o fiozinho aqui do anel mágico, deixa ele bem fechadinho desse jeitinho, e eu coloco então para contar carreira e prender ao mesmo tempo sem precisar dar nó, tá? Então vamos para nossa próxima carreira, que nós vamos fazer um aumento em cada ponto de base até o final da carreira, tá? Então façam aí um aumento em cada ponto. Para quem não sabe, ó, o aumento aqui nesse caso eu tô fazendo 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base por toda a voltinha, tá? Então no total a gente fica com 12 pontos, eu vou fazer e volto. Para nossa próxima carreira agora, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos fazer aqui um pontinho baixo e um aumento no próximo, tá? Nós vamos repetir essa sequência por toda a voltinha e no final da carreira nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Então, façam aí um ponto baixo e um aumento por toda a volta, eu também vou fazer e volto. Agora, para nossa próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontinhos baixos nos próximos pontos de base e no ponto seguinte a gente faz então o nosso aumento, tá? Eu vou repetir também por toda a voltinha essa sequência e no final da carreira nós vamos ficar com 24 pontos, tá bom? Então eu vou fazer aqui e volto com vocês.
Agora, pessoal, para nossa próxima carreira, vamos fazer 3 pontinhos baixos nos próximos pontos de base e no ponto seguinte a gente faz o nosso aumento. Vamos repetir por toda a voltinha essa sequência e no final da carreira a gente vai ficar com 30 pontinhos baixos, tá bom, gente? Então eu vou fazer aqui e volto então com vocês para mostrar como vai ficar, tá? Feito aqui, gente, vamos agora fazer 4 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base por toda a voltinha, tá? Então eu vou fazer aqui as 4 carreiras, nós vamos continuar com os 30 pontos no total, porque aqui eu não tô fazendo nenhum tipo de aumento, tá bom? Então eu vou fazer aqui as 4 carreiras e volto então com vocês. Fiz aqui, pessoal, agora nós vamos começar a fazer as diminuições, tá bom? Dessa parte do rostinho. Então vamos lá, ó. Nós vamos começar com 3 pontos baixos e no ponto seguinte a gente faz diminuição de amigurumi. Para quem não sabe fazer, ó, eu pego a argolinha externa dos 2 próximos pontinhos e faço um ponto baixo. Assim que a gente faz a diminuição de amigurumi, tá bom? Então eu vou repetir por toda a volta essa sequência, né, de 3 pontos baixos, e em seguida a diminuição. E no final dessa carreira nós vamos voltar a ficar com 24 pontos, tá bom? Então eu vou fazer aqui e volto com vocês. Agora aqui, gente, para nossa próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontinhos baixos nos próximos pontos de base e no ponto seguinte a gente faz a diminuição, tá bom? Então eu também vou repetir por toda a voltinha essa sequência e no final da carreira a gente fica com 18 pontos baixos, tá bom, gente? Então eu vou fazer e volto. Agora, a nossa próxima carreira, nós vamos fazer aqui, pessoal, um ponto baixo e uma diminuição nos próximos pontinhos de base, tá? Vou repetir por toda a voltinha e no final da carreira nós vamos ficar com 12 pontinhos baixos, tá bom, gente? Eu vou em seguida colocar enchimento aqui, ó, por dentro do rostinho, né? Vou colocar enchimento e volto então com vocês para mostrar como vai ficar e a gente arrematar essa parte do rostinho, tá bom? Feito aqui, pessoal, olha só, já coloquei enchimento também. Então agora eu vou entrar aqui no primeiro pontinho de base, vou fazer um ponto baixíssimo, vou puxar o meu fio, deixar uma sobra para costura, tá? Corto, dou um nozinho duplo, que nada mais é do que passar o fio 2 vezes aqui, ó, por dentro da argolinha do último ponto que eu acabei de fazer. Puxo bem para deixar bem arrematadinho e temos aqui então o rostinho já feito, né, nessa parte. Então vamos agora fazer o corpinho, tá bom? Pro corpinho, gente, nós vamos utilizar o fio branco para começar, tá? Vou fazer o nozinho inicial de correntinha aqui e vou colocar aqui, pessoal, 10 correntinhas para começar, tá bom? Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas, certo? Dessas 10, uma aqui é para virar. Então, eu vou pegar a partir da segunda correntinha, contando da minha agulha, e vou fazer um aumento nessa primeira correntinha, tá? Agora, eu vou fazer 7 pontinhos baixos nos próximos pontinhos de base, ó, 2, 3, 4, 5, deixa eu fazer aqui, 6 e 7, certo? E a última correntinha aqui, nós vamos fazer 4 pontos baixos dentro dela, tá? Então, ó, dessa última correntinha, a gente faz 4 pontinhos baixos aqui dentro, ó. Fiz os 4 pontos, tá vendo? Agora, ó, naturalmente eu já tô do outro lado das correntinhas. Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer mais 7 pontinhos baixos aqui desse outro lado, ó. Então, eu faço 1, 2, 3. No próximo aqui, o quarto. Deixa eu só pegar certinho aqui. O quinto pontinho, cadê? Ó, 5. O sexto, deixa eu só puxar aqui mais para baixo para vocês visualizarem melhor, né? E vamos ao último pontinho aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui certinho. 7º pontinho, ó. Fiz os 7 pontos baixos. E agora, no último mesmo aqui,
eu vou fazer mais um aumento, ó. Fiz aqui, tá? Então, no total, a gente fica aqui com 22 pontos, tá bom? Agora, o que eu vou fazer, gente? Para as duas próximas carreiras, tá? A segunda e a terceira carreira, eu vou fazer somente um pontinho baixo em cada um dos pontos de base por toda a voltinha. Ou seja, eu vou continuar com os meus 22 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer essas duas carreirinhas, ó, de um ponto baixo em cada, e volto então com vocês para mostrar e a gente continuar esse corpinho. Ó, gente, feito aqui, ficou desse jeitinho que vocês estão vendo. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Depois dessas duas carreiras, nós vamos fazer uma carreirinha de 3 pontinhos baixos, ó, nos próximos pontinhos de base. E no ponto seguinte, a gente faz a diminuição de amigurumi, tá? Eu vou repetir essa sequência por toda a voltinha e no final eu vou ficar com 18 pontinhos baixos no total, tá bom, gente? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Feito aqui, pessoal, vamos para a nossa próxima carreira, que nós vamos fazer um pontinho baixo em cada um dos pontinhos de base por toda a voltinha, tá? Então, aqui não tem diminuição, aqui não vai ter aumento, certo? A gente só vai fazer essa carreirinha de um ponto baixo em cada. Então, no total, a gente continua com os 18 pontos. Reparem que aqui, ó, ele já tá formando, né, a parte de baixo aqui do corpinho. Então, eu vou fazer e volto com vocês que a gente vai trocar de cor pelo fio lilás, tá bom? Feito aqui, gente, ó, antes de eu terminar o último pontinho, ó, eu só dei a primeira laçada aqui do ponto baixo. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou cortar o meu fio branco, ó, cortei deixando só uma sobrinha pequenininha. Venho aqui com o meu fio lilás, deixa eu só pegar ele aqui. Venho com ele, ó, e vou fazer o seguinte, gente, ó, vou segurar desse jeitinho que vocês estão vendo. E vou posicionar aqui na minha agulha e já vou fechar esse último pontinho com o lilás, tá? Feito isso, eu puxo o fio inicial do lilás aqui para eu contar a carreira e prender aqui ao mesmo tempo, certo? E vamos agora fazer mais duas carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontos de base por toda a volta. Reparem que o fio branco, ó, eu estico ele aqui na frente da minha carreira, porque assim eu consigo prender esses fios aqui por dentro dessa carreirinha nova que eu tô fazendo, sem precisar também fazer nó, tá, gente? Isso não solta, tá, gente? Ele fica preso aqui por dentro, tá bom? Então, eu vou fazer essas duas carreiras de um ponto baixo em cada ponto, continuando com os 18 pontinhos, tá? E eu volto então com vocês para mostrar. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer somente, ó, um ponto baixo e uma diminuição no próximo ponto de base, tá? Então, eu vou repetir essa sequência por toda a minha voltinha, ó, um ponto baixo, uma diminuição no próximo, e no final da carreira eu vou ficar com 12 pontos baixos no total, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês para mostrar como vai ficar. Feito aqui, e ficou desse jeitinho. Agora, eu vou fazer duas carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base por toda a volta. Então, eu vou continuar com os meus 12 pontos, tá? Eu vou fazer essas duas carreiras e vou colocar enchimento aqui no corpinho, tá, gente? Lembrando que essa parte de baixo aqui é como se fosse uma calcinha para ela, né? Para a bonequinha. E essa é a parte de cima do vestido. Então, por isso que a gente tá fazendo desse jeitinho, tá bom? Então, por isso também que tá dessas cores aqui, desse jeito, tá? Então, eu vou fazer essas duas carreirinhas, vou colocar enchimento e volto com vocês pra gente arrematar essa parte. Feito aqui, gente, ficou desse jeitinho que vocês estão vendo, já com enchimento, certo? Ficou dessa forma. E agora, então, eu vou arrematar pegando aqui, ó, o primeiro pontinho de base, fazendo um ponto baixíssimo, puxo meu fio, corto com sobra também para caso precise de mais alguma costura, né? Além da costura do rostinho com o corpinho. Dou nozinho duplo também, puxo bem para deixar bem fechadinho, certo? E temos aqui feito, ó, coloco até o fio inicial do lilás aqui para dentro também. E temos aqui feita essa parte. Agora, a gente vai fazer a saia do vestido dela aqui no corpinho mesmo, tá? Então, eu venho, ó, exatamente
onde eu tenho aqui a emenda, ó, das carreiras, eu vou entrar aqui desse jeito, tá, gente? Ó, reparem como eu tô fazendo com a agulha, ó. Eu entro assim, de cima para baixo, na carreirinha justamente onde a primeira carreira em lilás está aparente aqui, né? Venho com o meu fio, ó, novamente, passo por dentro e vou dar 2 nozinhos pra gente começar essa parte aqui. Dei 2 nós, certo? Vamos iniciar aqui pegando sempre, ó, de cima para baixo com a agulha. Vamos fazer a correntinha inicial, certo? E vamos começar fazendo aqui, ó, um aumento em cada um dos pontos de base por toda a volta. Então, reparem que eu tô pegando, ó, sempre no pontinho de cima para baixo. O pontinho, gente, é o ponto da primeira carreira em lilás que a gente fez aqui no corpinho. E eu vou simplesmente fazer um aumento em cada um desses pontinhos por toda a minha volta, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Bom, gente, feito aqui, no total a gente ficou com 36 pontinhos baixos aqui por toda a voltinha, tá? Feito isso, a nossa próxima carreira aqui da saia vai ser de um meio ponto alto, ó, em cada um desses pontinhos de base aqui por toda a voltinha. Então, nós vamos continuar com esses 36 pontos, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, somente um meio ponto alto em cada ponto para começar a dar esse comprimento da sainha dela, né, do vestido. Eu vou fazer aqui e volto então com vocês para mostrar como vai ficar, tá bom? Feito aqui, gente, ficou desse jeitinho que vocês estão vendo. Então, agora vamos para nossa próxima carreira, que nós vamos fazer um pontinho baixo em cada um dos pontinhos de base por toda a voltinha, tá? Então, também nós vamos continuar com os 36 pontos, certo? Eu vou fazer somente aqui essa carreirinha de um ponto baixo em cada ponto e volto então com vocês para a gente arrematar também essa parte, tá bom, gente? Ó, pessoal, fiz aqui, então agora para arrematar, ó, eu só venho no primeiro pontinho de base, puxo o fio fazendo ponto baixíssimo, corto, não precisa ter sobra grande, tá? Porque aqui a gente não vai usar para costura, certo? Dou um nozinho duplo, puxo bem aqui para deixar bem fechadinho, ó. Temos aqui o nozinho feito e aqui, ó, o corpinho tá prontinho agora com o vestidinho com a sainha, tá vendo? Então, fizemos aqui essa parte também, tá bom? Então, agora aqui, pessoal, para adiantar, né, a parte do lilás, então nós vamos fazer aqui um lacinho pro cabelinho dela, tá? Então, ó, vamos fazer o nozinho inicial de correntinha e eu vou colocar aqui 6 correntinhas para começar, tá? Então, ó, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 correntinhas, tá? Dessas 6, uma é para virar, então, ó, vou fazer aqui a laçadinha inicial e vou pegar a partir da segunda correntinha e vou fazer um aumento para começar em meio ponto alto, tá, gente? Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 meios pontos altos e 4, ó. 4 meios pontos altos nas próximas correntinhas de base. E na última, eu vou fazer 4 meios pontos altos dentro da mesma correntinha, ó. 3 e 4. Feito isso, a gente já tem aqui o trabalho virado automaticamente. Então, nós vamos fazer aqui mais 4 meios pontos altos nas próximas correntinhas para fazer o outro lado aqui, né? Do lacinho, ó. 3 e no próximo aqui 4. Feito isso, a gente só vai terminar aqui fazendo mais um aumento, ó, em meio ponto alto aqui para finalizar, tá? Então, temos aqui a extensão, né, do nosso lacinho. Feito isso, então, eu arremato com ponto baixíssimo, puxo o fio, gente. Aqui eu vou puxar esse fio, vou deixar uma sobra bem comprida, tá? Bem comprida mesmo, ó, certo? Cortei. Vou dar aqui o meu nozinho duplo, deixa eu só tirar esse fio inicial aqui para não atrapalhar. Ó, vou dar o nozinho duplo aqui, certo?
puxo bem, deixo bem fechadinho, ó, tá? Vou cortar esse fio inicial que eu não preciso dele, ele já tá presinho, né? E agora eu venho então com a minha agulha de costura, vou colocar a minha linha aqui, ó. Deixa eu só passar aqui certinho, peraí, pessoal. Só um minutinho para passar a linha certinha aqui na minha agulha. Ó, passei. E agora, então, a gente vai fazer o processo aqui de transformar essa tirinha em um laço, tá? Então, ó, vou pegar minha agulha e vou entrar aqui na argola do primeiro ponto, vou passar pelo segundo e pelo terceiro pontinho até mais ou menos, ó, até o quarto pontinho para chegar no meio do meu lacinho, tá? E vou puxar. Deixo aqui mais frouxinho para não ficar franzido. Dobro essa parte ao meio desse jeitinho e vou dar aqui 6 voltinhas com o próprio fio, ó, 3, 4, 5, 6 voltinhas, ó. Feito isso, reparem que o nosso lacinho já tá praticamente feito, tá? Terminei aqui, então eu viro para trás, venho e vou dar 2 nozinhos aqui para fechar esse laço que a gente tá fazendo. Então eu puxo bem aqui, dou o primeiro, deixa eu só acertar aqui o fio certinho, dou o primeiro nó, venho aqui, entro novamente, ó, pego todo mundo junto, ó, desde a parte do laço até as voltinhas que eu dei com o fio, ó, e dou o segundo nozinho. Feito isso, a gente passa aqui por dentro, novamente, só para ter de segurança, né? E temos aqui, então, o lacinho feito desse jeitinho, tá bom? Esse lacinho a gente vai reservar, tá? Pra gente colocar depois na finalização da bonequinha, tá bom? Então, ó, pessoal, agora a gente vai unir aqui o rostinho no corpinho, tá? Então, ó, com essa parte voltada para trás, como eu sei qual é a parte de trás das duas partes, né? Então, é onde eu tenho o arremate aqui da parte de cima e onde eu tenho o arremate da parte de baixo, certo? Ó, eu vou encaixar desse jeitinho, reparem se aqui tá certinho, né? Tá, ó, centralizado dessa forma, tá vendo? E eu vou, então, começar a costurar pegando desse jeito, ó. Eu pego aqui o pontinho do lilás e um pontinho da parte que eu fiz aqui com salmão e puxo. E assim eu vou completar toda a voltinha aqui, ó, encaixando os pontinhos e costurando eles juntinhos aqui, tá, gente? E assim eu vou fazer toda a costurinha para prender o rostinho aqui no corpinho da bonequinha, tá bom? Então eu vou fazer toda essa volta, ó. Vou pegar aqui e passar para cá, certo? Vou fazer toda essa voltinha de costura e volto então com vocês para mostrar e arrematar essa parte também, tá bom? Ó, feito aqui, pessoal, fiz, né? Deixei prontinho, então agora eu vou arrematar pegando aqui, ó, o início e final das duas partezinhas, certo? Ó, e vou dar meus 2 nozinhos aqui mesmo, tá vendo? Aqui por fora mesmo eu dou o meu nozinho, tá? Deixa eu dar o segundo nó. Ó, feito isso, eu posso simplesmente esconder esse fio de sobra aqui por dentro, puxando pra cá, né? E corto. Esse fio de sobra aqui, se vocês quiserem, vocês podem reservar por um tempinho ainda antes de finalizar todas as outras partes aqui, tá? Se não, vocês também podem esconder o fio de sobra do mesmo jeito que eu acabei de fazer, certo? Passando por dentro aqui do corpinho, cortando e já deixar também limpinha essa parte, tá? Então, fizemos a junção aqui do rostinho com o corpinho. Vamos fazer o bracinho agora, tá, pessoal? Então, vamos lá. Com o fio salmão, vou fazer um anelzinho mágico, correntinha inicial e vou colocar aqui os meus 6 pontinhos baixos, tá? Então, ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito aqui, puxo o fio certinho aqui para deixar bem fechado. Coloco para contar carreira e ao mesmo tempo, né, prender aqui o meu trabalho. E agora eu vou fazer mais 4 carreirinhas
de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base por toda a volta, tá? Então, eu vou fazer essas 4 carreiras, né, depois dessa primeira que a gente já fez, e volto então com vocês. Fiz aqui no total, por enquanto, a gente tá com 5 carreiras, contando desde a primeira, tá? Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou trocar de cor, ó, vou cortar aqui o meu fio, vou trocar de cor igual eu fiz no corpinho, né, que a gente trocou de cor. Ó, volta aqui nas 2 argolinhas aqui do último ponto, venho com o fio lilás e agora a gente vai fazer aqui mais uma carreirinha, ó, coloco, posiciono aqui. E nós vamos fazer mais uma carreira de um ponto baixo em cada ponto de base, agora para completar como se fosse a manga do vestidinho da bonequinha. Então, eu vou fazer um ponto em cada ponto, vou continuar com os meus 6 pontinhos baixos e volto com vocês, tá bom? Feita aqui toda a carreirinha, já coloquei um pouquinho de enchimento aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber certinho, mas tem um pouquinho de enchimento aqui já. Então, agora eu só vou arrematar pegando no primeiro pontinho de base, fazendo um ponto baixíssimo, puxo o meu fio, corto com sobra pra gente costurar, dou nozinho duplo aqui, puxa bem, ó, e tá feito o bracinho. Eu vou fazer outro bracinho exatamente igual, ó, tá vendo? Vou fazer os dois desse jeitinho e vou colocar aqui então, ó, deixa eu colocar aqui nessa posiçãozinha, ó, da primeira até a terceira carreirinha aqui do corpinho, tá? De onde começa aqui o vestidinho dela. Então, eu vou colocar com alfinetes aqui por enquanto, deixa eu só pegar o meu alfinete aqui, ó. Vou posicionar aqui da primeira até a terceira carreira, certo? Vou colocar o outro bracinho aqui também, desse ladinho, pra ficar desse jeito, certo? E volto então com vocês pra gente fazer a perninha. Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer a perninha, ó. Nesse caso, a gente vai começar com o fio lilás, tá bom? Então, com o fio da roupinha, no caso, a gente vai utilizar aqui para começar a fazer o pezinho. Então, para isso, a gente vai fazer o anel mágico, como vocês viram. Vou colocar os 6 pontinhos baixos, ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, eu puxo meu fio, deixo bem fechadinho, coloco para contar a carreira e prender ao mesmo tempo. E agora eu vou fazer mais uma carreirinha aqui, ó, de um ponto baixo em cada ponto de base nessa cor lilás, tá bom? Em seguida de terminar essa segunda carreira, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar de cor pelo fio salmão, tá, gente? Então, eu vou fazer a mesma troca de cor que eu fiz no bracinho, eu vou fazer aqui da segunda para a terceira carreira, tá? Então, eu vou fazer essa carreirinha, trocar de cor e volto com vocês. Ó, gente, fiz a troca de cor pelo salmão. Então, agora eu vou fazer, pessoal, mais 2 carreirinhas aqui de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base por toda a voltinha, tá? Então, eu vou fazer essas 2 carreiras e volto então com vocês, já com enchimento também no pezinho, né? Então, eu vou fazer as 2 carreiras, colocar enchimento e volto com vocês para a gente também arrematar aqui esse trabalho, tá bom? Ó, pessoal, fiz aqui as 2 carreiras, coloquei o enchimento e agora então eu só vou arrematar pegando aqui no primeiro pontinho de base, puxo o fio, né, fazendo um ponto baixíssimo, corto com sobra, dou um nozinho duplo, puxa bem, né, para deixar bem fechado. E eu vou fazer outra perninha exatamente igual a essa. Então, ela vai ficar como se ela tivesse com um sapatinho, né, da mesma cor do vestido, tá, gente? E aí, eu vou posicionar essas perninhas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu só pegar o meu alfinete. Só um minutinho, pessoal, ó, peguei o alfinete aqui. Então, eu vou contar a partir, ó, do primeiro pontinho de base aqui da parte de baixo. Eu vou pular esse primeiro pontinho e vou colocar a partir do segundo pontinho de base aqui da parte de baixo. Eu vou colocar uma perninha e do outro lado a mesma coisa, ó. Eu vou pular esse primeiro pontinho do lado esquerdo aqui e vou colocar a outra perninha posicionada aqui com o alfinete, ó.
Deixa eu só colocar aqui certinho. Coloquei, tá vendo? Então, vai ficar desse jeitinho aqui o posicionamento das perninhas dela, tá vendo? Então, fizemos essa parte aqui também. Então, vamos lá, pessoal. Agora, a gente vai fazer o cabelo, tá? Então, com fio marrom escuro, eu vou fazer um anel mágico aqui, certo? Correntinha inicial e vou começar aqui com 6 pontinhos baixos também, tá? Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, a gente puxa o fio do anel mágico do mesmo jeito que a gente fez das outras vezes, tá? Deixa bem fechadinho, coloco para contar carreira e vamos para nossa segunda carreirinha, que nós vamos fazer um aumento em cada um dos pontinhos de base até o final, tá bom? Então, façam aí um aumento em cada ponto, eu também vou fazer, e no final dessa carreira nós vamos ficar com 12 pontinhos baixos, tá bom, gente? Então, eu vou fazer e volto. Para nossa próxima carreira, agora eu vou fazer, pessoal, um ponto baixo e um aumento no próximo ponto de base. E assim eu vou repetir por toda a minha voltinha, tá? Então, façam aí um ponto baixo, um aumento, e no final da carreira nós vamos ficar com 18 pontinhos baixos no total, tá bom? Então, eu vou fazer e volto. Agora, para nossa próxima carreira, nós vamos fazer, pessoal, 2 pontos baixos e um aumento no próximo. Vamos também repetir por toda a voltinha essa sequência e no final da carreira nós vamos ficar com 24 pontos, tá bom, gente? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Para nossa próxima carreira agora, nós vamos fazer, pessoal, 3 pontinhos baixos nos próximos pontos de base e no ponto seguinte a gente faz um aumento, tá? Vamos repetir por toda a voltinha essa sequência também e no final da carreira nós vamos ficar com 30 pontinhos, tá bom? Então, eu vou fazer os 3 pontos baixos e um aumento e volto então com vocês. Feito aqui, gente, agora nós vamos fazer 2 carreirinhas de um ponto baixo em cada ponto de base por toda a volta. Então, a gente vai continuar aqui com os 30 pontos, não é para fazer aumento, tá? Não tem diminuição também nesse caso. Então, façam aí 2 carreiras de um ponto baixo em cada ponto de base por toda a voltinha, também vou fazer e volto. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos trabalhar aqui com apenas 20 pontinhos baixos, tá? Dos 30, ou seja, 10 pontinhos baixos aqui, nós vamos trabalhar, não vamos mais trabalhar porque vai ser a frente, né, do cabelinho, ou seja, vai ser como se fosse a franja, tá? Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Vamos lá. Nós vamos fazer 4 carreirinhas de 20 pontos baixos e uma correntinha para virar. Então, nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta, tá? Então, ó, eu vou seguir aqui fazendo 2, 4, 6, 7, 8, 9, deixa eu só ver aqui, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, eu fiz a primeira carreira. Faço uma correntinha, viro aqui e volto esses 20 pontinhos, fazendo a segunda carreira, tá? Então, eu vou trabalhar 4 carreiras dessa mesma forma, tá bom? Que eu tô mostrando para vocês, com os 20 pontos, certo? Os outros 10 que vão ficar aqui na frente, a gente deixa ele quietinho aqui, tá bom? Então, eu vou fazer essas 4 carreiras de 20 pontos baixos e uma correntinha para virar e volto então com vocês. Fiz aqui as 4 carreirinhas, ó, tá desse jeitinho, certo? Dessa forma aqui o cabelo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma correntinha para virar, tá? E vou trabalhar da seguinte forma, ó. Vou dar uma laçada, vou entrar aqui no ponto e fazer, ó, 1, 2, 3 meios pontos altos, todos laçados de uma vez na minha agulha e fecho todo mundo junto numa última laçada. Feito isso, eu venho aqui do lado e faço 1 e 2 pontos baixos, ou seja, 3 meios pontos altos fechados juntos, como se fosse um pontinho pipoca, e 2 pontos baixos em seguida. No próximo eu vou fazer a mesma coisa, ó.
3 laçadas de meio ponto alto no mesmo ponto de base, fecho todo mundo junto e em seguida 2 pontos baixos. Vou repetir isso sobre os 20 pontos de base aqui da parte de trás do cabelo, tá? Então eu vou fazer essa carreira aqui todinha dos 20 pontos desse jeitinho, tá, gente? Ó, 2, 3 laçadinhas, fecho o meu ponto pipoca, venho aqui, faço 2 pontos baixos e vou seguir assim até o fim da carreira, tá bom, gente? Então eu vou fazer e volto. Feito aqui, pessoal, reparem que o cabelinho agora ele ganha um movimento aqui na parte de trás, né? Então ele ganhou esse movimento aqui graças ao ponto pipoca, tá vendo? Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou fazer mais uma carreirinha de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base aqui até o final dessa carreira, ou seja, nós vamos fazer 20 pontos baixos, tá bom? Então eu vou fazer essa última carreirinha aqui e volto com vocês para arrematar. Feito aqui, reparem que o cabelinho fica desse jeitinho que vocês estão vendo, tá? Então, ó, a parte da frente aqui. Feito isso, então a gente só puxa o fio, né? Depois do último pontinho feito aqui do cabelo. Deixo uma sobra para costura, uma sobrinha até grande aqui. Cortei, dou meu nozinho duplo, tá? Ó, passo 2 vezes aqui o meu fio. Puxo bem com cuidado aqui para não embolar o nozinho. E tá prontinho aqui o cabelinho dela. Como que nós vamos posicionar aqui na nossa bonequinha? Ó, eu venho aqui com o cabelo, fio inicial vocês podem colocar aqui para dentro, tá? Ó, eu venho com o cabelinho aqui em volta do rostinho dela, posicionado certinho, né? O cabelo aqui entre as laterais. Aqui vai dar a altura da primeira, segunda, terceira, quarta até a quinta carreira. Da quinta para a sexta carreira aproximadamente vai ser onde a gente vai colocar o cabelo aqui, a parte da frente, tá bom? Então eu venho aqui com os meus alfinetinhos só para segurar e fizemos aqui então a parte do cabelo dela. Ó, gente, então agora a gente já pode costurar aqui as partezinhas, né, principais dela. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo cabelo. Ó, eu vou entrar aqui por dentro primeiro da primeira carreira, da última carreira que a gente fez, tá? Para não ficar uma costura muito rente aqui, para não ficar tão artificial assim, vamos dizer desse jeito. E aí eu seguro bem aqui e venho costurando, ó, desse jeitinho, tá vendo? Nós vamos costurar pegando aqui tanto o pontinho do cabelo quanto do rostinho dela, ó. E vamos passando como se fosse um ponto alinhavo, ó. Tá vendo? Aqui na altura da franja, ó, eu vou costurar dessa forma também. Então, eu seguro aqui certinho na altura da quinta para sexta carreira e costuro desse jeitinho, ó. Vou passando assim, certo? Vou fazer a viradinha aqui da costura da lateral. Vou fazer uma costura aqui na parte de trás também para ficar certinho. E assim que eu voltar para a parte inicial, eu volto com vocês para a gente arrematar essa parte. Cheguei aqui, ó, na parte inicial, né, onde a gente começou mesmo a costura. Venho aqui, dou um pequeno nozinho aqui, gente, ó. Vou dar um nozinho aqui simples mesmo. E vou levar esse fio aqui, vou até dar o segundo nó, deixa eu só dar o segundo nozinho, porque eu acho que o meu fio não vai dar quantidade suficiente pra gente prender a argola de chaveiro, tá? Mas, ó, eu levaria aqui o meu fio pro topo, aqui, pra gente poder colocar a argola de chaveiro. Só que o meu tá curtinho, tá vendo? Então, eu vou acabar utilizando outro fio depois pra fazer a costura da argolinha. Mas, normalmente, eu colocaria desse jeitinho aqui e deixaria em espera pra gente colocar a argola de chaveiro, tá, gente? Então, fizemos a costura do cabelo. Agora, pessoal, nós vamos colocar o lacinho aqui já pra decorar, tá? Então, aqui, ó, entre a primeira, segunda, terceira, quarta até a quinta carreira, contando da frente para trás no cabelo, vai ser onde eu vou colocar na diagonal pro meu lado, o meu lado direito aqui, né, da minha mão direita. Então, eu tô colocando para esse ladinho aqui, ó, o lacinho na diagonal para cima, desse jeitinho, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar
pontinho do cabelo, vou passar aqui com a minha agulha e vou passar também aqui no lacinho. Deixa eu só pegar certinho aqui. Ó, eu passo aqui por dentro do lacinho. Aqui ele vai ficar enroscando no bracinho, porque o bracinho ainda não tá costurado, né? Então, ó, mas é normal, gente. Puxo aqui, então aqui eu já dei a primeira costurada, então ele vai ficar já seguro, né? Já vai ficar mais ou menos preso. Venho novamente, passo pelo cabelinho, ó. Venho aqui no centro da parte de trás aqui do lacinho, venho com a minha agulha, passo novamente para deixar mais firme essa costura, certo? Feito isso, a gente então agora só vai dar 2 nozinhos, ó, pegando aqui tanto o pontinho do cabelo quanto do lacinho ao mesmo tempo. Venho, dou o primeiro nó, novamente, vou dar o segundo nozinho aqui. Feito isso, eu só escondo o fio de sobra passando por dentro aqui do próprio cabelo, tá? Escondo aqui, venho com a minha tesoura e corto, tá, gente? Então, o lacinho do cabelinho dela já tá presinho aqui certinho, tá bom? Vamos agora costurar o bracinho, tá? Então, vamos lá, pessoal, ó. Então, ó, primeira, segunda, no máximo a terceira carreirinha aqui do corpinho vai ser onde a gente vai pegar com a agulha aqui, passar, ó, o fio de sobra do próprio braço e pegar ao mesmo tempo o pontinho do corpinho e o pontinho do bracinho aqui, ó. E vamos passar a costura por toda a voltinha aqui do braço, ó. Venho aqui, pego os 2 pontinhos juntos e passo o fio. E assim eu vou costurar aqui por toda a voltinha. Lembre-se sempre de tirar os alfinetes, tá, gente? Porque senão, às vezes, principalmente se for esse alfinete pequenininho aqui, ele corre o risco de ficar dentro da bonequinha e a gente não perceber depois de tirar, tá? Então, retirem sempre um pouquinho antes de passar a costura no local, tá bom? E ó, vou costurar toda a voltinha. Deixa eu só terminar aqui e a gente já arremata, ó. Tô chegando aqui no finalzinho. Voltei para a parte de baixo aqui novamente, então eu só vou arrematar pegando um ponto de cada parte, certo? Venho com a agulha, passo aqui o meu fio dando nozinho, arrematando, venho aqui novamente, ó, no início, dou um nozinho arrematando e escondo o fio de sobra passando aqui por dentro, certo? Feito isso, a gente corta o fio. E temos aqui costuradinho o bracinho. Vocês vão costurar o outro braço também exatamente igual, eu já tenho aqui o passo adiantado. E essa parte, então, aqui também tá feita. Bom, vamos agora à costura do pezinho, tá? Então, estamos aqui, vamos lá, pessoal, pegando, ó, o pontinho tanto do corpinho, quanto do próprio pezinho aqui, né? Ó, e puxo, e vou fazer a costura exatamente igual eu fiz aqui do bracinho, ó. Vou pegar um pontinho de cada parte e puxar. Lembre-se sempre de deixar esse espacinho desse primeiro ponto aqui sem a costura, né, da perna, né, no caso. Então, pega um pontinho à frente para costurar, ó, que assim vai ficar um espacinho aqui dos 2 ladinhos, tá vendo? Sobrando com a perninha centralizada, tá? Então, lembrem-se disso. Ó, venho aqui novamente e vou costurando. Eu vou fazer toda a voltinha. Lembre-se de tirar o alfinete, ó, tirei aqui, vou puxar certinho e façam essa costurinha, tá? Eu vou fazer aqui por toda a voltinha. Tô quase acabando já também, porque aqui é um pedacinho pequenininho, então dá pra gente costurar inteiro aqui no vídeo pra vocês verem. E feito isso, eu vou só arrematar aqui então também com nozinhos. Deixa eu dar os meus nozinhos. Primeiro nó, segundo nozinho e vou esconder, opa, aí agora sim, e vou esconder o meu fio de sobra passando por dentro aqui do próprio corpinho. Feito isso, venho com a minha tesoura, corto e agora só falta o que, pessoal? A gente esconder esse fio de sobra, fazer o bordadinho do rosto e colocar a golinha do chaveiro, tá?
Então, vamos esconder esse fio de sobra primeiro, que é o mais rapidinho. Deixa eu só colocar aqui a minha linha na agulha. Ó, coloquei. Então, para esconder esse fio de sobra do vestido, eu vou passar aqui, ó, o meu fio, minha agulha, né, no caso, por dentro dos próprios pontinhos do vestido, ó. Vou passar aqui por dentro e feito isso, eu só puxo meu fio. Puxo o fio, aqui vai ficar repuxado, então a gente ajeita, ó. Ajeita bem para evitar que aqui fique com um degrau, né, com uma diferença muito grande por causa da costura, né? Feito isso, a gente vem aqui e corta o fio de sobra, ó. E continua ajeitando bonitinho para não ter diferença aqui no finalzinho da saia, tá vendo? Escondemos esse fio, então agora nós vamos fazer o bordadinho do rosto. Vamos agora fazer o bordadinho do rosto dela, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, na 7ª carreirinha aqui do rostinho, a gente vai colocar, ó, tem um alfinete aqui, o outro aqui na 7ª carreira, 2 pontinhos de distância entre o cabelo e onde vai ficar o olhinho, e 3 pontos de distância entre um olhinho e outro. Tá vendo onde tá meu alfinete? Tô aqui com a minha agulha de costura, minha linha preta com nozinho na ponta, e nós vamos então colocar aqui, ó, em uma abertura entre pontos, nós vamos sair aqui, ó, do ladinho do pontinho onde a gente colocou o alfinete e vou puxar, ó, até esconder o nozinho que eu fiz, certo? Feito isso, eu vou fazer, ó, um bordadinho como se fosse um V invertido, ó. Eu venho no topo do ponto e saio aqui na parte esquerda e puxo, tá vendo? Agora eu vou voltar aqui pro topo, tá? Na parte de cima do próprio pontinho que eu marquei aqui. E já levo o meu fio aqui pro lado direito do pontinho, né? Na parte de baixo do pontinho do lado esquerdo aqui, onde vai ser o outro olhinho, ó. E puxo, ele vai ficar desse jeitinho que vocês estão vendo, tá? Feito isso, vamos bordar aqui, ó, o outro olhinho, passando pelo topo do pontinho e saindo do lado esquerdo aqui, e a gente volta no topo do ponto para fechar o bordadinho. Vou sair aqui em uma abertura entre pontos na parte de baixo, ó, sair aqui e agora eu vou só arrematar. Vou dar alguns nozinhos segurando o fio com a mão esquerda e passando a agulha aqui, ó, com a mão direita, dando os nozinhos. E vou esconder o fio de sobra aqui, passando por dentro do mesmo ponto que eu acabei de entrar e saindo em qualquer parte aqui do nosso trabalho. Puxei até esconder o nozinho e corto. Ficou desse jeitinho o bordadinho dos olhinhos dela, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer o bordadinho da boquinha. Então, tô com o fio rosa, a linha de bordado rosa na minha agulha, né? Com o nozinho na ponta também aqui. E vou entrar, ó, pessoal, 1, 2, 3 carreiras abaixo de onde tá os olhinhos, bem centralizado aqui entre um olho e outro, tá? A gente segue a mesma direção e vou entrar aqui até esconder o meu nozinho, certo? E vou fazer o seguinte, pessoal, a gente vai bordar aqui agora desse jeitinho, ó. Eu vou passar esse fio pro meu lado direito, aqui do ponto, e voltar pro ponto inicial que é aqui no meio do pontinho que eu fiz, ó. E vou passar o bordadinho. Vou fazer a mesma coisa agora do lado esquerdo. Eu venho aqui no ponto seguinte, tá vendo, ó? Venho aqui com a agulha e volto pro meio, tá? Volto pro ponto inicial aqui do bordado, ó. E puxo. Deixa eu só puxar aqui o fio que ele enroscou um pouquinho. Ó. Certo? Então, aqui já formou o sorrisinho, tá? O que que eu vou fazer, pessoal? Vou bordar mais uma vez, só pra deixar com uma marcação melhor aqui da boquinha, ó. Vou bordar aqui uma segunda vez, no mesmo local, e já vou sair aqui uma abertura entre pontos, pra gente finalizar, ó. Fiz o bordadinho aqui, ela já tá sorrindo, né? Olha só. E agora, então, eu vou arrematar do mesmo jeito que eu arrematei o bordadinho dos olhos, ó.
Eu venho aqui fazendo nozinhos por fora até ficar com um nó grande. E eu vou fazendo até aqui eu perceber que já dá o suficiente pra gente esconder o fio sem soltar, tá, gente? Então, eu tô dando os nozinhos aqui. Feito isso, então eu volto por dentro desse mesmo ponto e saio em qualquer parte para esconder esse fio e corto. Cortei aqui, então temos o bordadinho aqui do rostinho dela completinho, tá bom? E agora aqui para finalizar, eu coloquei já o meu fio marrom aqui mais comprido, bem no topo aqui da cabecinha dela, tá vendo? E agora a gente vem com a argola de chaveiro, vamos passar aqui e vamos prender aqui, ó, bem aqui na frente, ó, topo da cabecinha dela, bem aqui na frente. Nós vamos passar aqui a costura, ó, pegando tanto o pontinho quanto a argola do chaveiro. Eu vou passar aqui e dar nozinho, ó, ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou fazer isso umas 3 vezes, passando tanto pelo ponto do cabelo quanto pela argola e dando nó, pra ficar bem firme essa parte, tá? Ó, fiz aqui, então eu já posso esconder o fio de sobra por dentro aqui da nossa peça, ó. Puxo bem, venho com a minha tesoura e corto. Cortei, a gente ajeita bonitinho e finalizamos aqui então o chaveirinho da bonequinha. Olha só, pessoal, que ideia legal para vocês poderem vender, presentear, né? Agora nas festas juninas, é bem legal, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e essa foi a nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para que eu saiba que vocês se interessam pelas lembrancinhas de crochê e amigurumis no geral aqui no canal. É sempre importante receber o retorno de vocês sobre os nossos vídeos, então deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês encontram o link do passo a passo digitado completinho no nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom? Se você quiser se tornar um membro do canal, assim como meu marido é, né, já há mais de 2 anos aí, membro, e também a Kátia Cristina Rossi Rodelli. Kátia, também muito obrigada, né, por entrar aí para os membros do canal, por estar já aqui, né? Muito obrigada de coração, inclusive um beijo para vocês. Então, se você também quiser entrar aqui para os nossos membros do canal, dá uma olhada na parte Seja Membro que vocês encontram valores e benefícios tudo direitinho, tá bom? Um beijão para todos vocês. Muito obrigada a todo mundo que está sempre acompanhando o canal, né? Curtindo, comentando os vídeos, compartilhando. Muito obrigada de coração. E até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau!